Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 33 até o 39. Vocês encontraram? Sim? Sim? A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre uma roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Versículo 39. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Se você pode, feche seus olhos, eu quero fazer mais uma oração com você, antes da gente começar a mensagem. Jesus, nós amamos a sua palavra e nós reconhecemos nessa hora que é por causa da sua palavra que nós estamos aqui. Jesus, o Senhor é o centro dessa reunião, é por sua causa que nós saímos das nossas casas, é por sua causa que nós estamos reunidos aqui hoje para ouvirmos a palavra de Deus. Senhor, não as palavras do mundo, porque muitas vezes as palavras do mundo é o que nós ouvimos durante toda a nossa semana, mas hoje à noite nós queremos abrir o nosso coração, expor o nosso coração, para que nós possamos ouvir a santa palavra de Deus, que é poderosa, que é capaz de transformar os nossos corações à medida que nós ouvimos essa palavra. Então, Senhor, que toda distração não tenha espaço no nosso meio, mas que os nossos corações possam, de fato, receber a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda? Meus irmãos, para alguém que não é cristão, para alguém que ainda não crê em Jesus, o dia, do domingo, o dia da semana, domingo, ele pode representar muitas coisas, né? Para algumas pessoas é o dia de almoçar na sogra, para outras pessoas é o dia de sentar na sala e assistir o futebol. Mas para nós conhecermos o Senhor, nós sabemos que domingo, para nós é conhecido como o dia do Senhor. Não que os outros dias também não sejam dele, é claro que são, E talvez também no domingo você almoce na sua sogra, você também assista ao futebol, Mas qual é a convicção que a gente tem dentro do nosso coração? Domingo é dia de nós estarmos na igreja. Domingo é dia de nós nos reunirmos com a família de Deus, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, que Jesus também salvou, pelo sacrifício dele na cruz. Sim ou não, gente? Mas talvez, para nós que sabemos que domingo é o dia do Senhor, que é dia de vir à igreja, talvez para alguns de nós, não todos, mas talvez para alguns de nós, domingo também seja, o dia oficial do não tenho roupa para ir na igreja. Dali 4, 4h30, 5, 5h30, você abre seu guarda-roupa depois do almoço, Você começa a procurar, e aí a frase que vem é: eu não tenho roupa para ir para a igreja. E aí tem gente olhando para o lado, já entregando o irmão que está do lado, tá? Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa realidade, para a nossa vida, você, no seu guarda-roupa, tem muito mais peças de roupa do que qualquer pessoa do período bíblico tinha disponível. Pedro, mas eu não tenho tanta roupa como eu gostaria de ter. Mas ainda assim você tem muito mais roupa do que alguém que viveu na época de Jesus teria. Quando Jesus manda os discípulos, de 2 em 2, para poderem pregar o evangelho, qual que é a ordem de Jesus? Olha, não levem 2 túnicas, levem uma túnica só. Só que, meus irmãos, a verdade é que muitas pessoas naquele tempo não tinham 2 túnicas, não tinham 2 roupas. E aí qual que seria então a solução para os discípulos? Eles iam ter que lavar a túnica quando eles fossem tomar banho. E aí ter que lavar a túnica e deixar secando no sol, ou então colocar de volta no corpo e deixar a roupa secar no corpo, enquanto eles iam caminhando e pregando o evangelho.
E aí Jesus está usando, né, algo que é do dia a dia de qualquer pessoa, que são as roupas, para poder trazer um ponto muito importante em mais uma discussão que ele estava tendo com os fariseus. Eu sei que muitos de vocês já sabem qual que é o nosso lema esse ano. Gente, 2024, o ano do renovo. E a minha mensagem hoje à noite, ela é uma pergunta que envolve o nosso tema, e a pergunta é: remendo ou renovo? Será que eu e você, nesse começo de ano, ao longo desse ano, nós vamos viver de remendo ou a gente vai viver de renovo? E aí no versículo 33, que foi o primeiro que nós lemos, a palavra de Deus diz assim: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Meus irmãos, a lei de Deus no Antigo Testamento, né, recomendava que as pessoas jejuassem pelo menos uma vez no ano. Só que os fariseus, eles jejuavam de 2 a 3 vezes na semana. Então, lá no Antigo Testamento, quando era o dia da expiação, quando era o dia que o sacerdote iria entrar no Santo dos Santos para poder sacrificar pelo pecado do povo, nesse dia as pessoas todas, então, do acampamento de Israel, elas ficavam em jejum. Só que conforme os anos passaram, os fariseus acrescentaram uma nova tradição à lei. E eles diziam o seguinte: olha, se você quer ser fiel a Deus de verdade, você precisa então jejuar de 2 a 3 vezes na semana. Só que, meus irmãos, o jejum dos fariseus e dos discípulos de João Batista não era um jejum discreto, não era um jejum secreto, né? Esses homens, eles começavam a jejuar, eles colocavam a pior roupa, né? Eles passavam a noite, talvez ali em oração, em lamento, chorando, e aí no outro dia de manhã, eles saíam para a rua com a pior roupa, com a cara inchada de tanto chorar, colocavam cinza em cima da cabeça, paravam no meio da praça e começavam a orar alto para todo mundo ouvir, para que todo mundo soubesse, né, que eles estavam fazendo jejum. Então, o jejum para aqueles homens era mais uma performance. Eles não estavam, de fato, buscando a Deus ou quebrantando o seu coração diante de Deus, mas eles gostariam que as pessoas olhassem para eles e vissem que eles estavam jejuando. E, meus irmãos, eu sei que nós falamos muita coisa, né, a respeito dos fariseus. Nós usamos os fariseus como um péssimo exemplo, né, pastor Edson? E eles, de fato, não eram um bom exemplo. Só que, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de um fariseu nos evangelhos, os fariseus estavam muito mais dispostos a obedecer a Deus do que eu e você estamos dispostos em obedecer a Deus muitas vezes. Com todos os defeitos que eles tinham, eles ainda assim queriam obedecer a lei de Deus. Eu acabei de falar, eles jejuavam de 2 a 3 vezes na semana. E aí eu não vou nem te perguntar quantas vezes você já jejuou durante esse ano, para a gente não ficar com o nosso coração pesado e com a nossa mente acusada, né? Mas ainda assim, meus irmãos, eles jejuavam de 2 a 3 vezes na semana, mas eles queriam chamar a atenção das pessoas. Eles queriam que as pessoas olhassem para eles e pensassem: olha como aquele irmão é espiritual. Ele está no meio da praça com a pior roupa, ele está com o olho inchado de tanto chorar, ele está com um cinza em cima da cabeça. Olha, essa pessoa deve ser uma pessoa espiritual. Mas, meus irmãos, era tudo performance. Era tudo externo. Por quê, meus irmãos? A religião sem o Espírito Santo, ela é performance. A religião sem uma busca sincera por Deus, sem um coração que deseja a Deus de verdade, é uma religião de estética. Olhem para mim, sou filho do pastor, vejam como eu sou crente. E aprendam comigo. E essa era, meus irmãos, a religião que aqueles homens estavam querendo viver. Uma religião de aparência. Porque, meus irmãos, vamos ser bem sinceros aqui hoje à noite, nenhum cristão, nenhum crente merece aplauso por fazer o mínimo que Jesus espera de todos os seus seguidores. Sim ou não, gente? Olha, Pedro, hoje eu acordei de manhã, eu li a Bíblia. Que ótimo para o seu homem interior, mas isso é o mínimo que se espera de todo aquele que se diz discípulo de Jesus. Pedro, essa semana eu jejuei, eu derramei o meu coração diante de Deus, essa semana eu perdoei alguém. Meus irmãos, isso é o mínimo que o Senhor espera daqueles que dizem que estão seguindo a Ele.
Mas aqueles homens, eles queriam aplausos, porque eles estavam fazendo o mínimo. Mas estavam fazendo o mínimo sem o coração correto. Estavam fazendo jejum, estavam orando sim, mas com o coração no lugar errado. E é a partir desse jejum corrompido, desse jejum errado, que Jesus continua conversando com eles no versículo 34. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Jesus, porém, lhes disse... estou lendo duas vezes, né? Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo ainda está com eles? Meus irmãos, os discípulos de Jesus, eles eram homens judeus, sim ou não? Então, provavelmente, antes deles terem conhecido Jesus, eles também deveriam jejuar de 2 a 3 vezes na semana. Só que quando eles conheceram a Jesus, né, eles pararam de jejuar. E agora os fariseus e os discípulos de João Batista, eles estão pegando, né, no pé dos discípulos, querendo saber por que é que os discípulos não jejuam, enquanto os fariseus e os discípulos de João Batista estão jejuando. Meus irmãos, existem algumas coisas, né, quando a gente nasce brasileiro, parece que existem algumas coisas que já nascem dentro da gente, né? Tem uma cultura, eu não sei se todo mundo faz isso, e também não estou dizendo que é certo, tá? Mas é algo que boa parte de nós fazemos. Quando você sabe que você tem, num sábado, por exemplo, é sábado de manhã, e você sabe que sábado à noite você foi convidado para um aniversário de criança. Gente, o que é que tem aniversário de criança? Me ajudem aí. Coxinha, docinho, brigadeiro, refrigerante, risoles, ou seja, tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é gostoso. E aí, qual geralmente é o nosso pensamento na manhã do aniversário da criança? Hoje eu não vou nem almoçar. É mentira, é verdade, gente. Hoje eu não vou nem almoçar. Por quê? Mais tarde eu tenho aniversário de criança. E a gente faz a mesma coisa quando a gente é convidado para um casamento. Olha, mais tarde hoje, 8 horas, tem a cerimônia e depois umas 9 e pouco tem a festa. Hoje eu não vou nem almoçar. Para poder, né, fazer jus àquilo que os noivos estão pagando. Só que aí, meus irmãos, imagine você que já é casado e que casou e fez uma festa, por mais simples que ela fosse, você sabe que isso custou de você alguma coisa. Sim ou não? Vocês que já casaram, né? Você pagou o buffet ou então pagou alguém para poder cozinhar, servir as pessoas, comprou refrigerante. Mas agora imagine comigo, você está lá durante a recepção, durante a festa. Hoje eu acho que não fazem mais isso, né? Dos noivos andarem de mesa em mesa cumprimentando as pessoas. Acho que foi algo que foi meio que se perdendo com o tempo. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás nos anos, né? No começo dos anos 2000, que os noivos iam de mesa em mesa, né? E o cameraman ia atrás filmando a cara de todo mundo. E aí imagina você, o noivo chega na mesa de alguém e a pessoa está lá com o prato, com os talheres, com o guardanapo, com a taça, a pessoa nem mexeu. E aí a noiva pergunta, mas está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você não tocou no seu prato? Você não foi no buffet? Você não foi pegar comida? E a pessoa responde, não vou comer, estou de luto. Estou fazendo greve de fome, estou de jejum. Meus irmãos, os noivos, eles vão encarar essa atitude dessa pessoa como um ato de desrespeito, sim ou não? Você teve todo o tempo do mundo para poder jejuar. E você escolheu jejuar justamente no dia do meu casamento. Estou pagando a comida que você está comendo e você escolheu jejuar, né, justamente hoje. Meus irmãos, o que Jesus está explicando para os fariseus é que o noivo estava entre eles. O noivo aqui, no caso, é Jesus. E o noivo não somente estava entre eles, mas o noivo estava convidando as pessoas para uma festa. Pedro, qual é essa festa? A festa dos pecadores que estavam mortos nos seus pecados e agora estão recebendo vida por causa de Jesus. E agora o noivo está colocando uma mesa, está chamando os publicanos, está chamando os fariseus, dizendo, existe lugar para vocês na minha mesa. Porque, meus irmãos, os fariseus estavam ofendidíssimos, porque Jesus, alguns versículos antes, do 27 ao 31, Jesus estava comendo com os publicanos e com os pecadores. Os publicanos eram os homens do meio do povo judeu que recolhiam imposto. E um judeu olhava para um publicano que ele pensava, aquele cara é um traidor.
Ele está recolhendo imposto do próprio povo. E aí Jesus encontra um homem chamado Levi e fala: Levi, me segue. Levi levanta e segue Jesus. E agora Levi está dando um banquete na casa dele, junto com outros cobradores de impostos e pecadores. E os fariseus estão em surto. Mas qual é a resposta de Jesus lá no versículo 31? Gente, não são os saudáveis, não são as pessoas sãs que precisam de médico, mas as pessoas doentes. E Jesus está dizendo mais ou menos assim: olha, vocês não reconhecem que são pecadores. Vocês acham que vocês são muito santos, vocês acham que vocês são muito perfeitos. Então, já que vocês não querem o Filho de Deus, eu estou me sentando com quem quer. Eu estou compartilhando da mesa com aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam de mim. Meus irmãos, não reconhecer o quão desesperadamente nós precisamos de Cristo não é sinal de saúde, é sinal de doença. Se você olha para o seu coração e você não reconhece, eu preciso do Cristo de Deus, isso não é saúde, isso é doença. Porque, meus irmãos, precisamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os fariseus não se reconheciam como pecadores. Eles achavam que somente porque eles, cumpriam a lei toda direitinha, mas não tinham seu coração em Deus, eles achavam que por isso eles estavam agradando a Deus. Só que Deus encarnado estava na frente deles dizendo: eu não estou me agradando disso. Vocês estão deixando de comer durante o casamento, enquanto o noivo está no meio de vocês. O que vocês estão fazendo é algo sem sentido. Vocês deveriam estar assentados à mesa conosco, participando da festa, comemorando o fato de que Deus enviou o seu Filho para a terra, para que pecadores pudessem ser salvos. Só que vocês estão mais interessados em ter razão do que se alegrar com o noivo. E é por isso que os meus discípulos, dizendo Jesus, é por isso que eles não comem. O noivo está na festa. O noivo está sentado à mesa. Eles têm mais a que comer. Eles têm mais a que celebrar. Eles têm mais a que se alegrar comigo. Mas aí, meus irmãos, no próximo versículo, Jesus está nos dando um princípio muito precioso e muito importante a respeito do jejum. Então, no versículo 34, Jesus disse que não fazia sentido os discípulos dele jejuarem, porque o noivo estava na festa. O noivo estava no casamento. Mas no versículo 35 ele diz: no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, então, naqueles dias, eles vão jejuar. Eu não quero, meus irmãos, me aprofundar hoje à noite a respeito da questão do jejum, talvez a gente possa fazer isso numa outra oportunidade, mas, de novo, existe um princípio muito importante para nós aqui a respeito de jejum. Porque eu e você que já conhecemos a Cristo, independente do tempo, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado para não definir a nossa vida cristã com base em coisas que a Bíblia não diz e que a Bíblia não ensina. Sim ou não, gente? Nós precisamos tomar esse cuidado de não fundamentar a nossa vida cristã em coisas que a Bíblia não está dizendo. Porque, de novo, a lei de Deus dizia: jejuem uma vez por ano. Mas aí os fariseus foram lá e adicionaram, uma própria tradição, que o correto era se jejuar de 2 a 3 vezes na semana. E aí isso estava acontecendo na antiguidade. Mas o que acontece hoje, meus irmãos, no século 21? O texto está dizendo para nós que jejum é uma expressão de saudade. O Antigo Testamento, Isaías, Jeremias nos dizem que jejum é uma expressão de um coração quebrantado, de um coração que deseja mais do Senhor e deseja agradar ao Senhor, de um coração que deseja expressar para Deus arrependimento. Mas o que é que aconteceu ao longo dos anos? Nós transformamos o jejum numa ferramenta para conseguir de Deus aquilo que nós queremos. Então, Pedro, peraí, até agora eu pedi tal coisa e eu orei. Não aconteceu. Mas espera aí que eu tenho uma arma secreta. A partir de agora,
eu vou começar a orar e jejuar. E aí, meus irmãos, a impressão que se tem é que, quando nós falamos, né, que vamos jejuar, é que a gente vai pegar Deus pelo colarinho da camisa e encostar Deus na parede. Não, agora o Senhor vai ter que fazer aquilo que eu quero, porque eu não estou somente orando, eu estou orando e jejuando. Só que, meus irmãos, jejum não é greve de fome. Jejum não é nós fazermos birra contra Deus. Você crê assim também? Sim ou não? Meia dúzia de pessoas, mas amém. Meus irmãos, jejum não é a disciplina da barganha. Jejum não é a disciplina da troca. Como é que eu faço uma troca? Como é que eu faço chantagem com um Deus que não precisa de nada? Eu faço chantagem com alguém que precisa de alguma coisa. Se você não me ligar, eu não vou na sua festa. Só que, meus irmãos, Deus é completamente autossuficiente nele mesmo. O Senhor não precisa de nada. E o que Lucas está nos contando por meio das palavras de Jesus é que jejum não é a disciplina da barganha, da troca. Meus irmãos, jejum é a disciplina da saudade. Quando o noivo for tirado de vocês, então vocês vão jejuar. E aí eu pergunto, meus irmãos, Jesus está de corpo físico andando no nosso meio ainda hoje, sim ou não? Não. O noivo foi tirado de nós. E ele mesmo já havia deixado o princípio: quando eu for tirado da festa, então vocês vão começar a jejuar. A maneira que vocês vão poder expressar a saudade que vocês sentem da eternidade, a saudade que vocês sentem de mim, a maneira de vocês expressarem que o coração de vocês está quebrantado, está disponível para que eu possa trabalhar uma dessas formas, é o jejum. Meus irmãos, o jejum é uma das maneiras, né, da gente acelerar, da gente tornar mais rápido o processo de tirar as máscaras da nossa mente e do nosso coração. Porque geralmente nós conversamos com algumas pessoas, né? E aí, qual é a desculpa de algumas pessoas para não jejuar? Pedro, eu não posso jejuar porque quando eu fico sem comer, eu fico chato. Pedro, eu não posso fazer jejum porque quando eu fico sem comer durante um tempo, eu fico grosso com as pessoas. Posso te contar um segredo nessa noite? Sim ou não, gente? Meus irmãos, nós somos chatos, com comida ou sem comida. O que acontece é que muitas fortalezas que ainda existem no nosso homem interior, muitas fortalezas que ainda existem no nosso coração, nós mascaramos essas coisas com comida. E eu não estou, de novo, incentivando ninguém a fazer greve de fome. Mas estou nos convidando nessa noite, a partir da palavra de Deus, a entender o que é jejum bíblico. Porque nós mascaramos, meus irmãos, muitas coisas com comida. E isso se comprova com uma frase terrível, que volta e meia sai da nossa boca, nós cristãos, que é: crente não bebe, crente não fuma, e o pão quase caiu. Crente não bebe, crente não fuma, mas crente come pra caramba. E nós já tivemos, meus irmãos, aqui uma palavra a respeito do pecado da glutonaria, do pecado da gula. E aí nós queremos mascarar quem nós somos, né, por meio da comida. Pedro, hoje eu estou muito nervoso, eu estou muito nervosa, eu mereço um chocolate. Pedro, hoje meu dia foi muito estressante e eu mereço fazer uma panela de brigadeiro e comer ela inteira. E de novo, meus irmãos, o problema não é o brigadeiro, o problema não é o chocolate, o problema é o que é que nós estamos querendo mascarar com a comida. Esses nossos pecados, essas coisas ocultas do nosso coração, não devem ser mascaradas com comida, nem com nenhuma outra coisa. Nós precisamos ir aos pés da cruz de Jesus para que Ele transforme o nosso interior. E isso também inclui o jejum. Porque, meus irmãos, não apenas a comida, mas muitas vezes outras coisas dessa vida estão nos fazendo perder de vista uma realidade. E Pedro, qual é a realidade?
o noivo foi tirado de nós. Meus irmãos, Jesus não está, de novo, como eu falei, andando na terra. Logicamente, ele está presente por meio do seu Espírito. Mas qual precisa ser o maior desejo de todo crente? O dia que nós veremos os céus abertos e Jesus vindo para reinar sobre tudo e sobre todos. Só que muitas vezes, meus irmãos, a comida, a televisão, o entretenimento, o Instagram, tomar conta da vida alheia, essas coisas vão nos anestesiando. Essas coisas vão mascarando aquelas coisas que estão profundas no nosso interior, mas que o Senhor precisa tocar. Aquelas coisas que nesse ano o Senhor precisa remover. Então, meus irmãos, talvez para muitos de nós, esse ano, o ano do renovo, vai precisar se tornar de novo o ano do jejum. Talvez nem você se lembre qual foi a última vez que você jejuou. Mas nessa noite o Espírito Santo está nos lembrando, o noivo foi tirado de vocês. A coisa mais importante da vida de vocês, que é Cristo, ainda não está com vocês 100%. E vocês precisam desejar por esse dia. E Pedro, de que maneira eu vou expressar para Deus que eu desejo que Ele volte, que eu desejo que Ele retorne? Eu vou jejuar. Eu vou dizer, Deus, a coisa mais básica da vida é comer. Mas o meu interior deseja tanto que Cristo retorne. O meu coração deseja tanto a presença de Deus, que eu abro mão por algumas horas da coisa mais básica da minha existência. Porque eu entendo que a coisa mais básica da minha existência não é nem a comida. O fundamento da nossa vida, meus irmãos, é Cristo. O fundamento das nossas vidas, o fundamento da nossa história é o Filho de Deus. E todas as outras coisas que existem nesse mundo precisam valer menos do que Jesus. Vocês estão felizes ainda, gente? Mas aparentemente, mesmo Jesus tendo usado, o exemplo do casamento, mesmo Jesus tendo explicado, quando é que os discípulos dele iriam jejuar, os fariseus e os discípulos de João ainda não estavam entendendo aquilo que Jesus estava falando. E aí agora Jesus vai fazer aquilo que ele faz de melhor, que é contar duas parábolas, que são essas histórias que Jesus usava, para poder expressar algum ponto sobre o reino de Deus. E aí no versículo 36, a palavra diz assim: também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Como eu disse no começo, meus irmãos, as pessoas da época de Jesus, elas não tinham, muitas roupas à sua disposição. Hoje, um costume que a gente perdeu, foi o costume de consertar roupa, Talvez a sua mãe, assim como a minha, tenha tem lá uma habilidade na máquina de costura, ou até mesmo sem a máquina. E aí, fez algum rasgo lá menor, vai lá e costura. Mas é um costume que a gente tem perdido, ao longo do tempo. Alguns meses atrás, aquele programa da Globo, o Profissão Repórter, mostrou uma matéria sobre o desperdício no mundo. E aí eles foram lá para o Chile, no meio do deserto, e no meio do deserto fica, o maior lixão de roupas a céu aberto. E, meu irmão, é muita roupa. É muita roupa que já está lá e é muito mais roupa que não para de chegar. Por quê? Quando rasga, quando estraga, quando mancha, o caminho mais fácil é pegar, e jogar fora. Só que antigamente não era assim. As pessoas, não é nem que elas queriam, elas precisavam consertar a roupa. Se você tinha uma túnica só e a túnica rasgava, você precisava consertar aquela roupa. Só que Jesus está dizendo, quando alguém precisa, consertar uma roupa velha, a pessoa não pega um pedaço de uma roupa nova, costura na roupa velha e sai de casa. Por quê? Vai ser um desastre.
Porque, meus irmãos, na próxima vez que a roupa velha fosse lavada, a roupa ia encolher. Então, a roupa de baixo era velha, mas o remendo era novo. E quando a roupa de baixo encolhesse, o remendo ia começar a forçar a roupa e ia rasgar ainda mais. Traduzindo, ia ficar pior do que já estava. Então, Jesus está dizendo, não tem como pegar um remendo de roupa nova e colocar por cima de uma roupa velha. Mas aí, para ter certeza que todo mundo entendeu o que ele estava falando, ele continua. E ninguém também pega vinho novo e coloca em odres velhos. Porque se fizer isso, o vinho novo romperá o odre, se derramará e os odres se estragarão. Meus irmãos, o odre era onde as pessoas carregavam bebida no tempo de Jesus, mais especificamente o vinho. Então eles iam lá, matavam uma cabra, matavam uma ovelha, arrancavam a pele, né, e transformavam isso numa garrafa de couro e colocavam água, colocavam leite. Só que, meus irmãos, quando eles colocavam suco de uva dentro do odre, o suco de uva ele fermenta, sim ou não? E é esse processo que torna o vinho, né, que torna o suco de uva alcoólico. Só que, meus irmãos, se o odre fosse velho e o vinho fosse novo, o vinho ia começar a fermentar. O vinho ia começar a se expandir. O vinho ia crescer dentro da garrafa. Só que o odre é velho. E, meus irmãos, o odre não ia aguentar o vinho novo. O odre ia estourar, o odre ia explodir. E aqui, nesse caso do odre e do vinho, a tragédia ia ser dupla. Eles iam perder o odre e eles iam perder o vinho. Então, meus irmãos, o que Jesus está dizendo para aqueles homens, né, é que ele estava apresentando para eles algo totalmente novo e eles não estavam entendendo. Eles queriam juntar aquilo que Jesus falava, né, com a religião que eles já estavam seguindo. Eles queriam colocar o remendo de roupa nova, né, que é o evangelho, na roupa velha que era o judaísmo. E Jesus está dizendo, não vai funcionar, gente. A mensagem que eu estou trazendo para vocês é uma mensagem completamente nova. Porque a religião que vocês, fariseus, estão seguindo é uma religião que transforma somente o lado de fora das pessoas. Mas a mensagem do reino de Deus que eu estou pregando para vocês por meio do evangelho é uma mensagem que muda a pessoa por completo, começando de dentro para fora. Meus irmãos, Jesus Cristo não faz remendo, Jesus Cristo faz renovo. Meus irmãos, Jesus não remenda a vida de ninguém, mas Jesus, se nós abrirmos o nosso coração, Ele renova o espírito, o coração e a vida de todos aqueles que se colocam à disposição do seu reino. Só que, meus irmãos, não espere que Deus vai ficar remendando a sua vida com o evangelho. Deus não está interessado em nos melhorar. Que é uma outra frase que não está na Bíblia e a gente vê muito por aí, né? Deus quer te transformar na sua melhor versão. Quem já ouviu isso, gente? Deus quer te transformar na sua melhor versão. É lindo, só não está na Bíblia. Meus irmãos, Deus não quer simplesmente, né, nos melhorar. Deus, Ele quer nos fazer nascer de novo. Deus não quer simplesmente nos transformar na nossa melhor versão. Ele quer que você nasça de novo. Ele quer te dar uma vida totalmente nova. Ele quer que você se encontre com Ele, olhe para Ele e veja o que Cristo está me apresentando. Isso é vida de verdade. Eu pensei que eu sabia o que era viver, mas eu não sabia. Mas agora que eu me encontrei com o autor da vida, agora eu sei o que é viver. E agora, olhando para Ele, eu vou descobrir todos os dias como é que eu tenho que viver a minha vida. Só que, meus irmãos, na mensagem do Evangelho não dá para a gente escolher o que a gente quer e o que a gente não quer. Não dá para nós virmos, meus irmãos, na palavra de Deus até hoje, cortando vários remendos. Isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E aí aquilo que eu quero, eu tento remendar, eu tento costurar a minha vida antiga. Não, Pedro, porque antigamente, sabe, eu não tinha muito dinheiro assim, mas eu ouvi alguém falando que Jesus pode me dar dinheiro. Então a parte da prosperidade eu quero. Eu não quero mudar o meu coração, eu quero mudar a minha conta bancária.
Então eu vou pegar as palavras de prosperidade da Bíblia e eu vou colar em cima da minha vida velha. Meus irmãos, o resultado disso vai ser um desastre. A roupa vai encolher e o remendo novo vai começar a rasgar a roupa velha. Meus irmãos, o convite de Jesus para nós é para que a gente abrace todo o pacote de salvação que Ele está nos apresentando. Não somente aquilo que nós queremos, mas aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque, meus irmãos, o que Jesus está esperando da igreja nesses dias, ou desde que a igreja nasceu, meus irmãos, o que Cristo espera da sua igreja, e nós cantamos aqui hoje que Ele é o dono da igreja. Meus irmãos, o que Cristo espera da igreja não é simplesmente adesão. Deus espera da igreja conversão genuína. Existe uma estimativa aí que até o ano de 2030, os evangélicos no Brasil serão 50% do país. Ou seja, num país de 220 milhões de pessoas, até 2030, nós seremos 50% do país. Só que, meus irmãos, Deus não está no céu agora com uma prancheta, uma planilha de Excel aberta lá com os anjos. Não, vamos ver como que a igreja está crescendo no Brasil. Até 2030, a gente precisa bater a meta. Não, meus irmãos. A palavra diz que que os olhos do Senhor passeiam pela terra, procurando por aqueles cujo coração é totalmente dele. O salmista diz que Deus olha para a terra procurando pelos seus amigos, não procurando necessariamente por evangélicos frequentadores de igreja, mas procurando por pessoas cujo o coração é totalmente dele. Meus irmãos, Deus não está desesperado se hoje à noite nós temos, talvez, alguns lugares vazios aqui na nossa igreja. Mas o Senhor está totalmente comprometido em te transformar em alguém semelhante a Jesus. Porque Deus sabe que isso é a maior pregação do Evangelho que existe. Deus sabe que à medida que nós fomos sendo transformados, as pessoas vão olhar para nós, elas vão talvez se assustar, e elas vão dizer, eu quero o Deus que Ele serve. Eu quero experimentar da paz que Ele experimenta. Nós cantamos aqui sobre satisfação. As pessoas olharem para nós e dizerem, olha, eu quero estar tão satisfeito quanto essa pessoa. Porque eu passo a semana inteira no Instagram e toda hora alguém me diz que eu preciso de mais alguma coisa para eu poder ser feliz. Mas eu olho para a Alessandra, eu olho para a Suzy e parece que elas estão plenamente satisfeitas. Gente, pelo amor de Deus, qual é o segredo? O segredo é Cristo. O segredo é, eu me encontrei com Cristo e Ele fechou todas as outras fontes. E eu não preciso mais sair no horário mais difícil para poder buscar água. E Ele não apenas me apresentou para uma fonte, Ele me tornou uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Eu sei, meus irmãos, que parece bom demais para ser verdade, mas esse é o Evangelho de Deus. É isso que Deus está esperando, essa é a expectativa do Senhor ao nosso respeito. Então, meus irmãos, nesse ano não vamos mais viver de remendo, vamos viver de renovo. O Evangelho, gente, não é uma nota de rodapé na nossa história. Olha, o Pedro era filho de pastor, ele era jornalista, ele fez isso, ele fez aquilo. Aí lá no rodapé está escrito nas letras miúdas, Ele também era cristão, quase um segredo, O Pedro fez um tanto de coisa e ele também era filho de Deus. Não, meus irmãos, o Evangelho é toda a nossa história. O fato de que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos dar vida é a nossa história. Isso resume a nossa vida. Gente, se não fosse por isso, você não estaria aqui hoje, nessa noite quente, me ouvindo. Nós só estamos aqui porque o Senhor salvou a nossa vida. Nós só estamos aqui porque Cristo morreu a nossa morte. Nós só estamos aqui porque um dia Jesus se sentou com os discípulos dele e disse, olha, amanhã eu vou para a cruz.
Tá bom, Senhor, o que é que a gente faz? A gente ajuda? Não, vocês não me atrapalham. Porque eu preciso estar lá. Só eu posso fazer isso. E eu não vou me autopreservar. Eu não vou sair de fininho. Eu não vou sair pelo canto. Eu vou cumprir toda a vontade do meu Pai para mim. Porque eu sei que isso vai trazer vida, não só para vocês aqui, os 12, mas daqui a 2023 anos, lá em Santa Gertrudes, vai ter um grupo de pessoas reunido numa igreja. E essas pessoas só estarão reunidas porque eu estou indo cumprir a vontade do meu Pai. Só que, meus irmãos, qual é o presente que a cruz de Jesus está nos dando? O presente que a cruz de Jesus está nos dando é o presente de nós vivermos uma nova vida a partir de Deus. Os fariseus, eles haviam se tornado duros, eles haviam se tornado inflexíveis. Qual era, meus irmãos, o problema do odre velho? Ele era inflexível, ele não esticava mais. E quando ele esticava, ele estragava. O coração daqueles homens estava endurecido a respeito da mensagem de Jesus. E por isso eles estavam remendando o evangelho em cima da vida torta deles. Porque para as pessoas eles cumpriam a lei toda certinha. Só que esse mesmo Jesus disse lá para os fariseus em Mateus 23, hipócritas, vocês se orgulham de dar o dízimo, mas os pais de vocês estão passando necessidade em casa. E aqui percebe, meus irmãos, Jesus não está advogando que não tem que dar o dízimo, tem que dar também. Mas se eu posso dar o dízimo e também posso ajudar uma pessoa, que eu não use o meu dízimo como desculpa. Ah não, Pedro, eu já fiz, a minha parte esse mês eu já fiz. O meu ponto lá na empresa eu já bati e já devolvi, lá os descontos da minha folha de pagamento, já dei os meus 10%. Não, meus irmãos, o Senhor deseja que nós vivamos uma vida toda diante dEle. Porque uma vida que é remendada, uma vida que não foi renovada pela mensagem do Evangelho, mas que ela foi remendada por aquilo que nós escolhemos, meus irmãos, é uma vida dividida. Só que o mesmo Deus que comprou o mundo à vista é o mesmo Deus que não quer te comprar e que não te comprou parcelado. Toda vez agora que você for na loja 100, nas Casas Bahia, pagar, você vai lembrar dessa pregação. Meus irmãos, Deus não nos comprou a prazo, Deus nos comprou à vista. Deus não nos comprou por partes, Deus nos comprou por inteiro. O Senhor está nos chamando todo dia, entrega a sua vida inteira para mim. Não só aquilo que você quer controlar, eu estou pedindo a sua vida toda. Nós vamos estar, meus irmãos, nós estamos hoje, diante de uma mesa. Mas a verdade é que nós não estamos diante da mesa de Jesus somente no culto de ceia. Nós temos falado isso aqui, o culto nunca termina. Nós estamos diante da mesa do Senhor todos os dias. E lá no começo, por qual era o desespero dos fariseus? Jesus está sentando na mesa com os publicanos e os pecadores. Porque, meus irmãos, naquele tempo, sentar à mesa com alguém era sinônimo, significava relacionamento. Significava amizade. E em alguns casos significava até mesmo aliança. Nós estamos assentados hoje à mesa de Jesus, mas aí a pergunta de Jesus para nós é: a nossa vida está sendo renovada por esse Deus que está à mesa, ou a nossa vida está sendo remendada por nós mesmos? Meus irmãos, uma relação com Cristo é uma relação altamente comprometedora. Gente, crer em Jesus compromete todas as áreas da nossa vida. E é por isso que ele diz, quando ele fala sobre Cristo e a igreja, ele fala sobre casamento.
a aliança mais profunda que existe na face da terra. Olha, igreja, o meu relacionamento com vocês vai ser uma relação de aliança. Vai ser uma relação de intimidade. Eu vou me comprometer com vocês. Eu vou dar a minha vida por vocês. E o que é que eu estou esperando em troca? É dinheiro? É serviço? É função? É igreja grande? Não, eu estou esperando a vida de vocês, derramada diante da minha cruz. Eu estou esperando o coração de vocês totalmente entregue, sem reservas, para a nova vida que eu tenho. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda? Eu quero que a gente ore antes de ministrar a ceia, a banda pode voltar. Mas eu quero que a gente ore nesse momento, você pode ficar sentado com os seus olhos fechados. Mas eu quero orar, antes que nós oremos pela ceia, eu quero orar a respeito dessa palavra. Eu quero te convidar a você no seu lugar de olhos fechados, olhar para dentro do seu próprio coração. Não como um fariseu. Não como alguém que entende que não tem pecado, não como alguém que entende que não precisa mudar coisa alguma. Nós estamos entendendo hoje, pela palavra de Deus, existem sim coisas que nós precisamos mudar. Existem sim pontos da sua vida que Jesus ainda não tocou, que Jesus ainda não transformou, Ele quer transformar. Espírito Santo de Deus, nós queremos nessa noite nos apegar à sua palavra que diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Espírito Santo, eu peço para que nessa hora o Senhor nos convença a respeito dessa palavra. Porque, Senhor, o que nós ouvimos aqui não foram as opiniões de uma pessoa, mas o que nós ouvimos aqui foi a palavra de Deus. A palavra de Deus que é mais penetrante, mais cortante do que uma espada. A palavra de Deus que abre o nosso coração diante dos nossos olhos e nos faz enxergar quem de fato nós somos. Senhor, nós queremos estar aqui, nós queremos servir, nós queremos participar dos cultos, nós queremos nesse ano orar mais, jejuar mais, ler mais a nossa Bíblia, mas, Senhor, nós não queremos fazer essas coisas da boca para fora. Espírito Santo, a nossa oração nessa noite é para que o Senhor nos livre, para que o Senhor, pela sua misericórdia, nos livre de termos uma religião que é somente externa. De termos, Senhor, uma religião que se sustenta somente com versículos no status do WhatsApp, mas não vive esses versículos dentro da sua própria casa. Nos livra disso, Senhor. Jesus, o Senhor está nesse momento, nesses dias, demandando, pedindo tudo o que há em nós. Não apenas uma parte da nossa vida, não apenas aquela parte da nossa vida que a gente se orgulha, mas também as partes que nós não nos orgulhamos, as partes que não estão boas, que não estão perfeitas. O Senhor está pedindo, me entregue. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui, então nós pedimos, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Abra os nossos olhos, Senhor, nessa noite, para a nossa própria condição, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então, se estamos aqui nessa noite e estamos doentes, se o nosso coração está ferido, então no Evangelho existe esperança para nós. Senhor, não permita construirmos uma vida remendada. Senhor, não nos permita construir uma vida falsa. Porque quando nós estivermos diante do Senhor na eternidade, nós não vamos conseguir ocultar coisa alguma. Agora mesmo nós já não conseguimos ocultar coisa alguma. O Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, Senhor, abra os nossos olhos nesse ano,
Senhor, levante a sua igreja nesse ano. Jesus, o Senhor é o dono da igreja. Levante a sua igreja, edifique a sua igreja nesse ano, para um ano de renovo e não um ano de remendo, para um ano de evangelho genuíno, para um ano com a mensagem da cruz transbordando das nossas vidas. Senhor, um ano de uma entrega verdadeira, de corações contritos, corações quebrados, corações que têm saudades do noivo, corações que reconhecem as coisas não estão bem, até que Jesus volte. Ah, Senhor, nos torne esse tipo de pessoa nesse ano, porque tudo mais, Senhor, na nossa vida pode esperar. Os nossos sonhos podem esperar, os nossos planos podem esperar, mas nós precisamos contemplar o Cristo de Deus e sermos transformados segundo a sua imagem. Então, Pai, em nome de Jesus, faça isso no nosso meio. Senhor, faça isso no nosso meio. Que ao olhar para a terra, os seus olhos encontrem aqui nesse lugar pessoas cujo coração é totalmente seu. Jesus, que ao olhar para a terra, o Senhor encontre aqui nessa comunidade uma reunião de amigos de Deus. Não apenas, Senhor, uma reunião de evangélicos, mas uma reunião de amigos de Deus, de filhos de Deus. Nós pedimos ao Senhor que faça isso em nome de Jesus.